Bom, meus amigos, muita alegria. Estamos já adentrando ao que seria a véspera do Hag das Luzes, ou seja, a festa das luzes, que é Hanukkah. E a minha função é sempre trazer algo que eu tenho total consciência que talvez poucas pessoas ou ninguém vai poder trazer, que é o que chamamos de Hidushei a Torá, que são os Hidushim, as novidades da Torá. Poucas pessoas comentam, mas assim como tem a Megillah Esther, nós temos uma Megillah também para Hanukkah, muito pouco difundida e muito comum e utilizada entre a tradição tanto dos judeus religiosos da Itália como o do Iêmen, os iemenitas. Ela é conhecida como a Megillah Antiochus, também conhecida como Megillah Bnei Hashmonai, que nós recebemos essa tradição, tanto essa Megillah em aramaico como em hebraico. A sua versão original, como consta e é discutido pelos nossos sábios, vem através do século VII e ela foi publicada pela primeira vez em Montauban em 1557. Durante a Idade Média, essa Megillah ela era lida nas sinagogas italianas em Hanukkah, assim como o livro de Esther, lido em Purim, e ainda faz parte, como dito logo no início do vídeo, da liturgia dos judeus do Iêmen. O nosso mestre Sadia Gaon, ele atribui a Megillah Antiochus ou Bnei Hashmonai aos filhos de Matitiahu. Entretanto, alguns sustentam que essa Megillah ela vem através da tradição dos alunos dos Talmidei Beit Shammai e Beit Hillel, ou seja, os alunos da casa de Shammai e da casa de Hillel. É muito apropriado a gente contar os milagres para cada um de vocês e dentro da nossa tradição, para que esses milagres surjam efeito e tragam forças para cada um de nós. Então, eu vou ler e vou compartilhar com vocês, em português, esta Megillah, a Megillah Antiochus ou Bnei Hashmonai. Aconteceu nos dias de Antíocos, rei da Grécia, o grande e poderoso monarca, firme e governante sobre o seu domínio, a quem todos os reis deram ouvidos. Ele conquistou muitas terras e subjugou poderosos reis, queimando suas torres e palácios e aprisionando seus homens. Nenhum rei como ele havia surgido na costa do grande mar desde a época ou dos dias de Alexandre o Grande. E ele construiu uma grande cidade às margens do rio como sua capital e chamou de Antioquia, segundo o seu próprio nome. Antiochus. E Bagris, seu vice-rei, também construiu uma cidade igualmente grande e a chamou de Bagris, também como seu próprio nome. No 23º ano do seu reinado de Antíocos, que era o ano 213º da construção do santuário, ele olhou para Jerusalém. E ele falou que seus oficiais o seguinte: certamente você sabe o que há um povo judeu em meio a Jerusalém. E eles não sacrificam aos nossos deuses, às nossas leis, e eles não cumprem também, e eles também negligenciam as leis do rei para seguir as suas próprias leis. Ou seja, os judeus seguem as suas próprias leis. Lembrando, fazendo um pequeno parêntese aqui, a tradição judaica ela foi perseguida espiritualmente através da busca incessante daquela época dos gregos de 3 mitzvot, que era Bikat HaChodesh, ou seja, santificar o mês, a Brit Milá e o Shabat. Além disso, agora vamos continuar olhando dentro da Megillah Antiochus, eles esperam ansiosamente um dia de destruição dos reis e governantes, pois quando eles dizem nosso rei reinará sobre nós, os governantes da terra e o mar, e todo o mundo será o nosso domínio. Não é para a glória do reino fazer sofrê-los sobre a face da terra. Venha agora e veja, e vamos contra eles destruir a aliança que seu Deus fez com eles em relação ao seu sábado, Shabat,
as festas da lua, né? Ou do mês, que é a festa da lua nova, Birkat HaChodesh, e o Brit Milá, que é a circuncisão. Interessante, como eu gravei há pouco agora um vídeo para Hidabrut, é exatamente o acrônimo da palavra Halav, Chodesh, Milá e Shabbat, e esse é um dos costumes, assim cito Ben Ishai, e esse é um dos motivos que nós fazemos uma seudá de laticínios, esse é um dos motivos. E isso vamos olhar dentro, e isso achou graça aos olhos dos seus oficiais e os olhos de todos os seus exércitos. E assim aconteceu que o rei Antíocos se levantou e enviou seu vice-rei Nicanor com uma arte pesada e uma grande multidão, e eles chegaram à cidade da Judéia, Jerusalém. E ele matou muitos e estabeleceu um altar no santuário, no lugar onde Deus de Israel havia falado com seu servo, o profeta, dizendo: ali farei a minha presença habitar para sempre. Naquele lugar, ele sacrificou um porco, Deus nos livre, e trouxe seu sangue para o corredor do santuário, dessa forma impurificando o santuário. E quando Yohanan, filho de Matitiá, o sumo sacerdote, o Cohen Gadol, ouviu sobre isso, ficou cheio de fúria, e o brilho se afastou do seu rosto, e ele se aconselhou sobre o que fazer em relação a isso. Então Yohanan, ben Matitiahu, fez uma espada para si mesmo com 2 vãos de comprimento e 1 palmo de largura, e ele escondeu sobre a sua roupa. E então foi a Jerusalém e parou no portão real e chamou os guardas, dizendo: eu sou Yohanan, filho de Matitiá, vim diante de Nicanor. Os guardas chegaram a Nicanor e disseram: o sumo sacerdote dos judeus está parado no portão. E Nicanor respondeu: Beseder, que ele certamente entre. Então Nicanor deixou Yohanan entrar, e ele foi trazido à sua presença, e então Nicanor disse a Yohanan: você é um dos rebeldes que se rebelaram contra o rei e não buscam a paz do seu reino? Yohanan respondeu então a Nicanor: meu senhor, agora estou diante de você, e tudo o que você desejar eu farei. Então, dessa forma, Nicanor respondeu e disse então a Yohanan: se você fizer o que eu desejo, levante-se, pegue um porco e o mate no altar. E você receberá um vestido real e montará no cavalo do rei, pois será como um ente querido ao rei. Quando Yohanan ouviu isso, ele respondeu: meu senhor, temos filhos de Israel para que não ouçam minhas obras e me apedrejem com pedras. Deixe, portanto, que todos se afastem de você para que não os informem. E Nicanor ordenou a presença de todos. Yohanan, filho de Matitiá, levantou os olhos para os céus e fez sua oração, dizendo: meu Deus e Deus dos meus pais, Avraham, Isaac e Yaakov, não me entregues nas mãos destes inimigos, pois a ele, se ele me matar, ele reparará no seu templo e dirá: meu Deus, o Deus dos judeus o entregou nas minhas mãos. Neste momento, ele então se adiantou e mergulhou a espada no coração de Nicanor e lançou seu corpo no corredor do santuário diante de Deus. Yohanan falou e disse: meu Deus, não conte como cedo que o matei no santuário. E assim pode fazer com que vieram com ele oprimir a Judéia, a Jerusalém. Isso é uma parte na Megilá que eu fiz questão de compartilhar com cada um de vocês, e ela decorre e segue no sentido dos milagres que ocorreram naquela época. E o interessante é que, por mais que fossem menos em relação aos mais, os guerreiros, e era uma classe não de guerreiros, ainda assim uma misteriosa e milagrosa vitória ocorreu. Hanukkah traz para cada um de nós que, por mais que possa parecer improvável algo, existe uma força adicional que acompanha cada um para que possa fazer o bem sem olhar quem.
Acender as luzes significa acender as luzes da luz por si só contra a ignorância. E uma forma de combater toda e qualquer forma de ignorância é absorver o conhecimento e compartilhá-lo. Só coisas boas hoje e sempre.